Flamengo dorme na liderança do Brasileirão com gol mágico de Arrascaeta. Mirassol e Botafogo empatam em jogo morno no Maião. Santos e Fortaleza empatam e continua numa situação delicada. Cruzeiro vence e segue caça à liderança e mantém o Vitória no Z4. Essas e muito mais aqui agora. Então já chega seguindo o canal, deixa seu like, compartilha, se inscreve, galera. Vamos botar esse canal pra tourar, beleza? Vamos começar com as notícias, começar com a grande vitória do Flamengo sobre a equipe do Ceará no Maracanã. Mais uma vez o Maracanã lotado e mais uma vitória que foi muito importante para a equipe do Flamengo. Flamengo venceu o Sport por 3-0 neste sábado no Maracanã e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano fez jogo duro no primeiro tempo, se fechou bem, mas após o intervalo, o Flamengo contou com Bruno Henrique para abrir o placar e ampliar. Na sequência, Arrascaeta fez um golaço para fechar o placar. No fim do jogo, Everton Araújo foi expulso por solada em Ramon Menezes. Com um a menos na reta final, o Sport levou perigo em cobrança de falta de Sérgio Oliveira, mas parou em boa defesa do Agustin Rossi. Vamos falar um pouco do Arrascaeta. O uruguaio chega a 94 gols e se iguala a Doval como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Que história do Arrasca com a camisa do Mengão, hein? Deu muito certo, muito certo. Com o resultado, o Flamengo chegou a 64 pontos e ultrapassou o Palmeiras provisoriamente. O time de Abel Ferreira, que tem 62 pontos, vai enfrentar o Juventude fora de casa neste domingo e retomará a ponta se vencer. Caso a equipe do Palmeiras vença, ele retoma o primeiro lugar. O Sport vê diminuir ainda mais a chance de fugir do rebaixamento. O time tem apenas 17 pontos e está a 16 pontos do Santos, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Tá difícil demais para a equipe do Sport, viu? Praticamente impossível continuar na Série A. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro. Já o Sport receberá o Juventude na Ilha do Retiro, também nesta quarta-feira, às 19 horas. Beleza, galera? Vamos falar agora um pouco sobre o jogo do Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro aí na caça dos líderes, querendo esse título. O Cruzeiro derrotou o Vitória por 3-1 na tarde deste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mineirão lotado viu Caio Jorge marcar 2 vezes e Arroio balançar as redes pela primeira vez. William Oliveira fez para o time baiano. Todos os gols saíram no agitado primeiro tempo de jogo. O time de Leonardo Jardim fez o dever de casa e segue na caça dos líderes do campeonato. Soma agora 60 pontos. O Vitória continua no Z4 da competição, tem 31 pontos na 17ª colocação. Vamos ver a agenda desses dois clubes. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, encara o Grêmio às 20 horas na Arena do clube.
Esse jogo vai ser em Porto Alegre. O Vitória também joga na quarta-feira às 19 horas, recebe o Internacional no Barradão, em Salvador. Caio Jorge não marcava gol há 6 jogos. O maior jejum do atacante na temporada, ele desencantou em dobro. E olha que o Caio Jorge, né, ficou esse tempo todo aí sem fazer gols. Ele é o artilheiro ainda do Brasileirão, com o Arrascaeta na cola dele ali. Balançou as redes 2 vezes contra o Vitória e é o artilheiro do Brasileirão, agora com 17 gols. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora do jogo do Santos. Santos na Vila Belmiro, né? Santos e Fortaleza. Santos e Fortaleza saíram do empate em jogo importante para a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. No duelo válido pela 31ª rodada, disputado na Vila Belmiro, o Leão do Pici abriu o placar na etapa inicial com Barreiro, após boa jogada de Breno Lopes. Teve outro gol anulado por impedimento, mas viu o Peixe tomar melhores decisões na etapa final. E cedeu o empate com Adonis Frias, em cruzamento desviado por Bruno Pacheco, direito para o gol. Com os pontos somados para cada lado, as posições complicadas se mantiveram as mesmas. Fortaleza em 18º colocado e o Santos em 16º colocado. Desculpa. A partida ficou marcada também pelo retorno de Neymar. Após 48 dias ausente, o craque atuou a partir dos 21 minutos da etapa final e conseguiu ajudar o Santos a marcar o gol do empate. Abrindo a bola para Adonis Frias, Neymar se recuperou de uma lesão no reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps. Santos e Fortaleza têm clássicos pela frente. O Peixe volta a campo na quinta-feira para enfrentar o rival Palmeiras, às 21h30 no Allianz. No mesmo dia, mas antes, às 20 horas, o Leão do Pici enfrenta o Ceará, com mando de campo do rival no Castelão. Esses foram as notícias do jogo entre Santos e Fortaleza. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do jogo sonolento entre Mirassol e Botafogo. E olha que eu estava numa expectativa muito grande para esse jogo, mas foi um jogo sonolento. Mirassol e Botafogo ficaram no 0-0 em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Esse jogo foi no estádio Maião, em Mirassol. O resultado foi digno do desempenho. Os dois times jogaram mal, tiveram poucas chances e não conseguiram gerar muito entretenimento a quem acompanhou os 90 minutos. O Mirassol segue como um dos times do Brasileirão, ao lado do vice-líder Flamengo. Invicto como mandante, são 16 partidas, com 10 vitórias e 6 empates. Esse foi o único jogo em casa que a equipe do interior de São Paulo não fez gol em casa. A equipe do Mirassol, ele está invicto no Maião, com vitórias e empates. Só que a equipe do Mirassol nunca tinha empatado por 0-0. Sempre, todos os jogos fez gols, menos nesse jogo. Os dois times apresentaram futebol pobre ofensivamente. Os números dão o tom do que foi a partida. Foram apenas 3 finalizações na direção do gol em toda a partida. Muito pouco para duas equipes que estão no Z4, né? No caso, um quarto colocado e um quinto colocado, né? No Z6 do Brasileirão. Somando as duas equipes, 2 do Mirassol e uma do Botafogo.
O Mirassol segue no G4 com 56 pontos, 4 a menos que o Cruzeiro, na posição logo acima. O Botafogo é o sexto colocado com 48 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga contra o Ceará no domingo. O Mirassol viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na próxima quinta-feira, às 19h30, no Maracanã. Já a equipe do Botafogo tem clássico contra o Vasco na quarta-feira, também às 19h30, no estádio Newton Santos. Então esse resultado não foi bom nem para um nem para outro, né? Para o Mirassol, para seguir ali no G4, e para a equipe do Botafogo, que está no G6, mas que pode ser ultrapassado pelo Fluminense na rodada de hoje. Beleza, galera? O de hoje foi isso. Vamos para mais. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos que vamos, beleza? Tamo juntos!